Oi, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer a Labs pelo convite, para a gente falar de dermatologia, obviamente, e vou falar de um assunto que é um assunto que sempre vem à tona, que é a questão do prurido, né? Como se chega ao diagnóstico do prurido? É muito curioso quando um colega veterinário, às vezes, cursando veterinário, recém-formado, ou até um amigo pessoal, num evento social, fala: escuta, eu tô com um cachorro coçando, o que que é bom para isso? É no mínimo divertido, porque quando eu era mais jovem eu ficava irritado. Agora eu acho engraçado, falo: olha, precisa consultar. Eu não fico mais tão chateado, porque na verdade é uma situação muito complexa. São muitas e muitas e muitas doenças que podem levar à manifestação clínica do prurido. Então, o prurido nada mais é do que a manifestação clínica do ato de se coçar. Vou falar um pouquinho do prurido, da história do prurido, da classificação, para a gente entrar mesmo no diagnóstico diferencial. E o objetivo dessa apresentação é, no final, a gente ter pelo menos uma diretriz, né? Um norte de como eu posso seguir esse prurido, como eu posso chegar até o diagnóstico, a partir de que ponto, que doenças eu posso descartar, como que eu posso caminhar. Então, a gente vai aproveitar o lançamento do produto da Labs para usar também as informações muito pertinentes relacionadas a ectoparasitas. Ectoparasita é um ponto importantíssimo e, inclusive, é tão importante que talvez a origem do prurido esteja ligado aos ectoparasitas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho muito rapidamente, né, do Demodex, do Otodex, do Sarcoptes, da pulga e dos carrapatos. Obviamente não vamos falar de ciclo, de biologia, vamos falar da importância desses caras quando eu estou perseguindo o diagnóstico do prurido. São todas as imagens de microscopia de varredura. Pontos chaves, né? O prurido ele é um divisor de águas, então ele é um sintoma cardeal da dermatologia veterinária. Vale ressaltar que todos esses próximos 3 ou 4 slides que tem esses itens são do capítulo do prurido do nosso livro, né? O livro do professor Larson e meu, e particularmente esse capítulo, se não me falha a memória, foi redigido pelo professor Larson. Então, é um sintoma cardeal, é um sintoma divisor de águas. Às vezes o cara chega na clínica e começa, você acha que pode ser hipotiroidismo? Não, hipotiroidismo não dá prurido, gente. Você acha que pode ser hiperadrenocorticismo? Não, hiperadrenocorticismo não dá prurido. Então, assim, o prurido é tão importante que ele divide grupos de doença para um lado e para o outro. Ele é evidenciado no decorrer do exame físico, né? Então, às vezes, você está lá e o cachorro está se coçando, e ele pode ser provocado, ele pode ser eliciado pela manipulação de áreas corpóreas dorsais, então você coça o cão e ele se contorce inteiro, e das margens dos pavilhões auriculares, né? No tal do reflexo autopedal. Ele é classificado em localizado, regionalizado ou generalizado. Segundo momento, ele é considerado diurno, noturno, dioturno ou em surtos. Então, isso é muito importante. Os animais com escabiose, os animais alérgicos, eles têm prurido dioturno. Né? A maioria dos animais, quando não é dioturno, ou seja, o tempo todo, os animais alérgicos têm mais prurido à noite, porque a sensação do prurido também passa por outras sensações e é gerenciado na região cerebral, que também controla outras sensações. Então, se o cachorro está com fome, se você chama o teu cão para passear, nesse dado momento ele não vai coçar, porque ele está focado em outra coisa. De noite ele já passeou, ele já brincou, ele percebe que a rotina da casa vai mudar, as luzes estão se apagando, é nesse momento que ele não tem mais estímulo e o estímulo do prurido fica ali falando para o cérebro dele, coça, 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 e aí a noite toda coçando. Então, tudo isso tem explicação e é importante para a gente entender a intensidade do prurido. Falando em intensidade, ele pode ser protopático, de localização incerta, então eu brinco muito quando você fala assim, meu, faz favor para mim, coça minhas costas, você não sabe exatamente aonde é, e a pessoa vai coçando, você fala, mais para a esquerda, mais para a direita, é uma coceira um pouco mais difusa,
ou epicrítico, localizado, repentino, agudo. Então, aquela coisa que o cara toma uma picada, ou o cachorro que ele começa a mutilar a pata, a ponta da cauda. E a gravidade pode ser escalonada como moderada, ou do latim mites, intensa, ou ferox, ou mutilante, biopsiante. Então, tudo isso você poderia descrever numa carta, num pedido de ajuda para um outro veterinário. Eu tenho um animal que apresenta prurido protopático em toda a região dorsal. Esse prurido é ferox e ele é dioturno, né? Tudo isso é muito tecnicamente preciso. E essas coisas, infelizmente, vão se perdendo com o tempo, né? Às vezes você fala alguns termos, o cara fala, o cara é maluco, nunca ouvi falar. Isso está em artigo, os médicos são muito acostumados com isso. Então, eu ainda insisto que a gente tem que, né, voltar para o romantismo, para o acadêmico da coisa. O prurido, prurigem ou prurito é um sintoma, muitas vezes, gerador de intenso desconforto e sofrimento do animal, motivo de angústia, desalento dos proprietários e motivo de consulta, né? A maioria dos animais em dermatologia, ou porque eles estão com falha de pelo, ou porque eles estão com prurido. Parece que a definição surge com o médico alemão Samuel Haffer, formulada no século XVII, em 1660, que ele classifica como sensação desagradável que obriga o paciente compulsivamente a coçar-se. O chamado propósito biológico do prurido é a indução de coçadura, visando a remoção do agente pruridogênico. Havendo-se que tal resposta origina-se na natureza, na tentativa do animal afastar a causa representada muitas vezes pelo ectoparasitismo. Então, como é que um cão selvagem ele consegue se livrar de um carrapato, né? Mordendo, comendo, coçando. A gente tem doenças que são transmitidas quando o cachorro ingere a pulga, né? O dipilídeo, quando o cachorro ingere o carrapato. Então, isso faz parte da defesa sobre um agente agressor. O que não dá para entender na cabeça do dono do cachorro é assim, puxa, mas ele não tem nada, ele está se coçando. Aí entra no nosso padrão de diagnóstico a questão dos pacientes alérgicos. Então, é uma é intrigante, a bem da verdade. É responsável por mais do que 50% dos casos, então mais de 50% dos casos de problema de pele tem prurido ligado à queixa do proprietário, e também pode estar relacionado não só a problema dermatológico, a problemas metabólicos, neuropsíquicos, neoplásicos, etc. E isso aqui é um trabalho, né, de medicina humana, falando do desafio, né, do prurido e do desafio multidisciplinar do prurido. Então, num centro médico do prurido na Alemanha. Então, olha os departamentos aqui, ó. Anestesiologia, cuidados intensivos e controle da dor, né? Terapia da dor, psicoterapia e psicossomáticos, radiologia, hematologia e oncologia, medicina interna, nefrologia, centro do prurido crônico, né? Então, veja, são vários departamentos de várias especialidades médicas, vários médicos aqui envolvidos no artigo. E na medicina humana, a gente tem problemas sistêmicos muito envolvidos com o prurido. Então, problemas hematológicos, várias síndromes envolvidas com várias interleucinas. Olha a nossa interleucina 31 aqui, num caso de linfoma. Linfoma, a propósito, é uma neoplasia pruridogênica também em cão, né? Problemas endócrinos levando a prurido no paciente canino, não, quase nunca. Colestase hepática, finais, né, de doença hepática em estágio final. Então, isso tudo aqui está ligado com prurido de etiologia sistêmica no paciente humano. Quando a gente vai fazer essa medicina comparada, olha que legal que esse artigo traz, ó. Dermatologia, tem prurido, né, 3 cruzes para os seres humanos, 3 cruzes para o cão, 3 cruzes para o gato. Sistêmico, 3 cruzes para o humano, tracinhos para o gato e para o cão. Neurológico, 2 cruzes, uma. Psicogênico, 3 cruzes, uma. Mixed, né? Mistura desses sintomas, outros. Então, não se sabe muito bem na medicina veterinária se existem
pruridos que não sejam dermatológicos. Existem, mas, assim, eles são pouco estudados, ou pouco entendidos, ou de fato não tem. Mas isso é uma grande informação para a gente ficar atento a isso. Então, eu queria fazer essa pequena introdução falando do prurido, simplesmente para você que é veterinário, né, ou estudante de veterinária, quando aquele tio chegar para você e falar, o que está coçando, hein? O que você acha que é bom? Pô, é bom você levar no veterinário, é bom estudar, é bom prestar atenção nas explicações do veterinário, fazer os tratamentos, fazer as eliminações, isso que é bom, né? É, a tendência é que o ser humano tente simplificar, principalmente quando ele não tem conhecimento. Mas seria a mesma coisa que você chegar num médico e falar, eu estou mancando, doutor, o que que pode ser? Ele vai rir da sua cara, né? Sem fazer exame físico, sem pedir exames complementares. Eu estou com dor nas costas, o que que pode ser? Então, basicamente, para que a gente entenda o tamanho da encrenca. Pensando em doenças sistêmicas na medicina veterinária, a gente tem pouca coisa descrita. A gente tem mastocitose sistêmica, o hipotireoidismo levando a um ressecamento cutâneo, mas nunca vai ser um prurido que vai se confundir com um alergopata, vai ser um prurido muito leve. Hipotireoideu quase não coça. Olha o linfoma aqui que eu citei, ó, linfoma, tricotilomania, dermatite de lambedura, isso sim, o psicogênico, e veja que no slide anterior o psicogênico é falado em veterinária. E as que coçam, hein? Ah, todas as alergias, todas as parasitoses, infecções fúngicas, dermatofitose coça mais em gato do que em cão, mas pode coçar, as infecções bacterianas, a pseudorraiva, doença de Algelski, dermatites piotraumáticas, doença autoimune, urticária, farmacodermias, seborreia com desqueletinização, xerose cutânea, dermatoses actínicas, você tem doenças e situações dérmicas, como, por exemplo, desqueletinização e xerose não é doença, né? É muito mais sintoma. Mas tudo isso envolvido com o desencadeamento do prurido. Então, quando o cara chega para você e fala, meu cachorro está coçando, o que que pode ser? Tudo isso aqui. Lembrando que aqui nós temos 3, 4 alergias, né? Lembrando que quando a gente fala de doença autoimune, foi colocado aqui como exemplo o pênfigo, mas pode ser o complexo lúpus, pode ser pemphigoide. Eu digo para vocês com tranquilidade, nós estamos falando de 20, 30 doenças aí. É muita coisa. E como que a gente faz na vida real? Como que a gente chega a um cachorro desse com uma dermatite úmida aguda, que ele coçou até se machucar, esse cachorro coçou até machucar o ânus, né? Ele lambe compulsivamente, ele arrasta, ele chora, ele está anestesiado aqui até para a gente poder tricotomizar, fazer a limpeza. Esse Golden fez dermatite úmida aguda de tanto ele coçar. A dermatite úmida aguda é porque ficou no úmido, porque ficou úmido e proliferou bactéria. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É de tanto ele coçar, faz um trauma, esse trauma ele começa a exudar, começa a proliferar bactéria. O americano chama isso de lesão em hotspot. Hotspot significa luz quente. Por quê? Porque se você olhar para uma luz quente e depois fechar o olho, fica amarelo no meio, vermelho em volta. Então, assim, tem muita coisa envolvida num cachorro que se coça até fazer uma lesão de dermatite úmida aguda. Como é que trata isso? Isso você vai ter que fazer ele parar de coçar. Tem corticoide envolvido no processo. Resolveu? Se você só der corticoide, ele vai melhorar. A partir do momento que passar o efeito, ele piora. Como é que trata isso? Descobrindo a causa. Descobrindo a causa do prurido. Então, normalmente, o caminho mais coerente que a gente enxerga é fazer exames, obviamente, né, diretos. Então, exame parasitológico de raspado cutâneo, citologia, exame parasitológico do tricograma, exame parasitológico da fita de acetato, exame parasitológico do cerumen, exames imediatos que você faz na sua clínica, leva no microscópio, deu positivo, você trata, aí você vai já descartar na primeira atacada a sarna sarcóptica, a notoétrica para gato, hoje não é nosso assunto, a sarna demodésica, a otodésica, a Escherichia, o Lynx ácaros ou Lynx ácaros, piolho, né? Você vai descartar uma série de parasitas. Deu negativo, você ainda segue pensando em escabiose. Esse talvez seja um grande erro hoje, e nós vamos falar hoje de um parasiticida,
que tem múltipla ação, e talvez seja o grande erro desses caras você achar que não tem o parasita no exame e já partir para outra. Não, se você não viu pulga, você vai controlar pulga, mas ainda não chegamos lá. Se você não viu escabiose, e esse cachorro vai para o banhetosa, passeia na rua, passeia na pracinha, tem contato com outros cães, vai na creche, ele pode pegar escabiose. Então, ele precisa se tratar sim, que é o tal do diagnóstico terapêutico. Se ele não melhorar, aí eu vou começar a pensar nas infecções. Foliculite superficial pruriginosa, bacterial overgrowth, malacísia overgrowth, excesso de bactéria, excesso de malacésia, foliculite furunculose e celulite. Vou tratar com antibiótico. Se ele se curar, eu penso numa piodermite primária, principalmente se for profunda. Hoje isso quase nunca é verdade. No geral, ele melhora com a terapia antibacteriana, quer ela seja tópica, quer ela seja sistêmica, e aí eu vou começar a enveredar para dois grupos bem distintos clinicamente. Um animal com alergia, e aqui nós estamos falando de dermatite alérgica à picada de pulga, alergia alimentar e dermatite atópica, ou doenças autoimunes ou imunomediadas. Aí eu tenho lesão de coxim, lesão mucocutânea, úlcera em língua, úlcera em boca, acometimento de córnea, se for uma farmacodermia, eu vou ter lesões despigmentativas ou despigmentantes, eu vou ter úlcera, bolha, vesícula. Aí o padrão é diferente do que um cão alérgico e eu vou precisar recorrer ao histopatológico. Em paralelo, a psicogênica, que ela não segue isso aqui. A psicogênica é aquela que você tem um cachorro com uma lambedura da extremidade, um quadro pouco responsivo aos tratamentos prévios, vou ter que recorrer ao histológico também. Então, veja que ela fica meio que em paralelo com um quadro clínico não tão semelhante aos outros, mas entra. Agora, veja, quase todo proprietário chega no consultório e fala, isso aí pode ser estresse? No geral, não é. No geral, não é. Ah, ele lambe a pata o dia inteiro. Se ele lambe embaixo, o interdígito, entre os dedos, dorsal, ventral, né? Ou plantar e palmar, né? Se ele lambe embaixo da pata, se esses dedos são eritematosos, ele lambe aquela coisa 3 da manhã, fazendo aquele barulhão, isso não é mania. Eu gostaria que fosse, porque aí fica fácil. Hoje está todo mundo achando que o cachorro é estressado, que o filho é estressado, que a avó é estressada. Fala, pode ser estresse? Pode. Que pena, hein? Ai, que pena. Muda de cidade, não posso. Então deixa ele lamber. Mas você está mentindo para o dono. Então, o responsável pelo cão sempre tenta um caminho mais simples, mais fácil e mais coerente na linha de raciocínio dele, que não é minimamente técnico. Quando a gente fala de controlar a sarna, eu já começo a falar um pouquinho do produto que nós estamos apresentando, né, que é o Canis Full Spot, da Labs, que tem o quê? Imidacloprid, moxidectina e praziquantel, sendo que o imidacloprid e a moxidectina interessa para a parte da dermatologia. Aqui é uma apresentação dos resultados do produto, mostrando que ele é eficaz para escabiose. Eu tenho um produto que controla a pulga, controla carrapato, e ele é eficaz para escabiose, mostrando que o produto é eficaz para Demodex. Aqui eu faço uma pequena chamada que produto para Demodex, ele precisa de mais tempo de mercado. Então, ele é efetivo, foi comprovado por experimento, está registrado, mas a gente precisa de mais tempo, né, para entender se ele vai ser um produto com alta eficiência ou não. Pela fórmula, alta eficiência. Pelas concentrações, alta eficiência. O produto é para aplicar uma vez por mês. Depois o pessoal da Labs vai falar muito mais das indicações. E se a gente aplicar a cada 15 dias? Se a gente aplicar a cada 7, existem produtos com a fórmula parecida fora do Brasil, o pessoal recomenda uma vez por semana. Então, eu acho que para a sarna demodésica, muita coisa ainda vai acontecer com esse produto, mas lembrar que ele tem na bula. Sempre que tem tratamento para sarna demodésica na bula, eu fico muito confortável, porque eu sou da época que a gente tratava com coisas que eram de boi, que tinha que assinar termo de responsabilidade. Graças a Deus, essa página foi virada.
Se eu descarto parasita, não vou ser repetitivo, mas se eu descarto os parasitas e descarto a infecção, o próximo passo é pensar na alérgica. Veja como as coisas conversam com este diapositivo, com este paper. E lembre-se, ele é de 2015, então vê o ano que você está e vê que ele ainda é o cara usado. Pode ser que alguma coisa mude no futuro. Por hora, não mudou. Então, como que eu chego no diagnóstico de dermatite atópica? Eu tenho que cumprir os 4 passos. Controle de pulga, controle de outros parasitas, que a gente poderia emblocar num só, controle das infecções, olha como a infecção está antes de falar de qual alergia, dieta de eliminação e, finalmente, a gente vai chegar no diagnóstico. Então, controle de pulga, considere a possibilidade de pulga, né? Veja, todos os cães com prurido devem ser checados pelo clínico para a presença de pulgas ou presença de fezes de pulga. Para excluir dermatite alérgica à picada de pulga ou à pulga, quando as pulgas ou suas fezes não podem ser encontradas, um efetivo controle parasitário deve ser iniciado. Então, ele está falando que se você achar pulga, tira a pulga. Se você achar cocô de pulga, tira a pulga. E se você não achar, tira a pulga. Outros parasitas, já vamos chegar lá. Pulga, carrapato, sarna, tem que ser controlado antes de dar o próximo passo, né? Qual é o problema? Olha a idade desse artigo, 2009, mas ele é muito legal. Porque o que ele fala? Estamos lá ainda no primeiro passo, né? Eu já sei que esse bicho não tem sarna, eu vou pensar em alérgico, vou controlar a pulga e depois vocês vão ver do resto. Eu tenho que controlar pulga e carrapato, depois vocês vão ver do resto. O que ele fala? A pulga é muito voraz, né? Se ela é tão voraz, se a pulga é tão voraz, se a pulga é tão voraz, se ela é tão rápida em se alimentar, como é que os inseticidas controlam a DAP? Será que uma única picada basta, né? O dogma, tá aqui, ó. O dogma, uma única picada, basta para desencadear todo um processo alérgico? Então, essa é a pergunta do trabalho. E aí, o que eles fazem? Quando eu coloco, né? Quando eu coloco 100 pulgas em gatos tratados 6 dias depois de ser tratado ou com imidacloprid ou com fipronil, na verdade, esse trabalho bate muito nessas duas moléculas. A porcentagem de pulga que consome sangue foi 89% de imidacloprid e 92% de fipronil. Mas a eficácia é de 100%. Ou seja, ele mata 100% das pulgas, porém, quase 90% nas duas situações, a pulga chega a picar. Daí você fala, bom, então esse bicho jamais vai controlar a alergia. Não. Na verdade, isso é para que o veterinário tenha entendimento de que toda vez que eu estou falando de parasiticida, eu estou falando de matar rápido, eu não estou falando de impedir a picada. Ah, Ronaldo, mas se 89% picou, 10 a 15% não picou. O produto mata tão rápido que a pulga sobe e muitas delas, antes de se alimentar, já morrem. Mas algumas conseguem, porque são muito vorazes, se alimentar. 7 dias depois do tratamento, lembra, 6 dias, 89 picou. 7 dias depois, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que 90% e 60%, então 90% com imidacloprid diminuiu o consumo de sangue, ou seja, elas picam e morrem rápido, quase não conseguem. Então, 70% diminuiu a ingestão de sangue, 14 dias depois, não teve redução tão significante de sangue. Isso significa que depois de 14, 15 dias, elas conseguem se alimentar um pouco mais. Por isso que muitas vezes nós trabalhamos com dermatologia, pegamos os produtos tópicos e falamos, vamos fazer de 15 em 15 dias? O cachorro toma muito banho em pet shop, o desafio parasitário é grande, mas aqui nós estamos falando de um gato tratado dentro de uma gaiola metabólica, onde o cara pega 100 pulgas doidas para picar e joga em cima do gato.
A vida real não funciona dessa maneira. Então, isso tudo é para dizer que esses produtos são extremamente efetivos, mas eles não impedem a picada. Então, danou tudo. O bicho vai ficar alérgico, eu não vou resolver nada disso. Mas, o que esse trabalho traz? Que todos os trabalhos que você faz com imidacloprid, ele funciona para DAP. Então, eles estão dizendo que aqui, que a alergia à pulga está provavelmente relacionada, né, à alimentação prolongada do parasita. E quando você diminui isso, os sintomas de dermatite alérgica à picada de pulga desaparecem, mostrando que, esses produtos não são repelentes. Eles podem matar rápido antes do parasita picar. Mas se o parasita conseguir picar, e acreditem, ele vai conseguir, ele morre rápido. E os trabalhos científicos mostram que eles são extremamente funcionais e efetivos para a DAP. Portanto, eu tenho uma ferramenta antiparasitária, né, um parasiticida, que me ajuda no meu caminho do diagnóstico. Aqui são curiosidades, no mínimo, engraçadas. Aqui a gente tem as pulgas em microscopia de varredura. Esse é um parasita de pulga. Veja que coisa impressionante. A pulga também tem o seu próprio parasita. E essa é uma pulga presa pela cabeça, né, num araminho muito minúsculo do tal do circo de pulgas, que era uma coisa que existia. Isso aqui é uma pulga encolerada, e por incrível que possa parecer, né? Falando, né, do efeito pulicida, o produto tem um efeito muito importante, né? Aqui a média de pulgas vivas, o grupo controle é o grupo C, que é o azul, e o grupo tratado é o grupo vermelho. Então, pré-tratamento, eu tinha aproximadamente 50 pulgas vivas, contadas, em ambos os grupos. A partir do momento que eu coloco 4 horas pós-tratamento, desaparecem as pulgas até o dia 14. Lembra aquele dia 14 que era um marcador para a gente? No dia 14, né? 24 horas após o dia 14, eu já tenho pouquinhas pulgas encontradas vivas. Isso não quer dizer que elas não vão morrer. Isso quer dizer que elas demoram um pouco mais para morrer. O acompanhamento foi feito até o dia 42. Então, por segurança, esses produtos acabam sendo indicados entre 30 e 35 dias. Aí vai muito da política do laboratório, o que ele quer fazer. Olha a efetividade do produto para a pulga, que coisa sensacional. E o carrapato? O carrapato é muito mais chato, porque o carrapato ele sobe 3 vezes, né? Ele sobe como larva, vai ao solo, faz equidise, sobe como ninfa, vai ao solo, fica adulto, sobe como adulto, vai ao solo, ovipõe. Ovipõe, eclode a larva, volta para cá. Então é chamado carrapato de 3 hospedeiros. O controle ambiental passa a ser muito importante e quando eu tenho uma eficácia altíssima desse produto para matar carrapato, alta, mais de 90%, é muito legal. Então, eu acompanho, né, 7, 14, 21 e 28, e eu vou ter redução de 87, 95, 95, 98, depois você começa a decair, né? Nós estamos falando aqui, né, do imidacloprid com permetrina e do fipronil com metoprene. Aí são produtos antigos, tem um deles que nem tem mais no mercado, e as comparações são. Então, eles são muito efetivos, lembrando que o imidacloprid vai melhor, né, com associação aqui com permetrina. No caso do nosso produto aqui da Labs, não é essa associação. Mas é importante a gente ter em mente o seguinte fator, né? Quando você tem carrapato, né? Então, os proprietários de pet owner é proprietário, né? Não é tutor. Os proprietários de pet, frequentemente, eles veem a infestação por carrapato diferentemente do que por pulga, né? Isso está mais ligado à fobia pelo carrapato. Então, um produto que é 95% efetivo para pulga, ele pode produzir uma sensação, né, de satisfação, enquanto um produto 95% para carrapato produz uma sensação de falha. Isso também é uma coisa muito importante que o veterinário tem que ter em mente quando o
o dono do cão volta para a clínica e fala: nossa, esse produto não funcionou, eu achei um carrapato. Vivo ou morto? Esse carrapato está vivo ou está morto? Esse carrapato ia morrer? Qual é o tempo que faz que aplicou o produto? Não, mas é que ele estava infestado. Eu passei, ainda sobraram 2. Então, é assim, ó, se ele tem 100 pulgas, você põe um antipulga, no dia seguinte o cara vê 2 pulguinhas correndo e fala, caramba, esse produto é bom, hein? Só sobraram 2 e elas devem estar morrendo em breve. Se sobrar 1 ou 2 carrapatos, o cara fala, o produto não presta. Isso tem a ver com a acarofobia. O carrapato é muito mais nojentão. Então, isso também é importante para a gente saber ler, saber interpretar o dono do cão. Passo número 1, controlar a pulga, e eu acrescentei carrapato. Curiosamente, os gringos, né, não colocam muito carrapato. Passo 2, outros parasitas. Então, aqui no nosso caso, sarna sarcóptica já era, sarna demodésica já era, otocaríase já era, né? Na minha opinião, primeiro as sarnas, piolho, Escherichia, Lynx ácaros, depois pulga e carrapato. De qualquer maneira, é controlar parasita. Por isso que eu disse para vocês, a gente pode emblocar. E esse produto é efetivo para escabiose, esse produto é efetivo para otocaríase, então estamos bacana. Depois, controlar a infecção. Olha a infecção aí. Depois, fazer dieta de eliminação. Esse é outro ponto que é muito, muito, muito desgastante, que é a dieta de eliminação, né? Você pode fazer com proteínas hidrolisadas, pode fazer com proteínas raras, com comida caseira, como carne de coelho, carne de canguru na Austrália se usa, de veado, de cavalo. Então, assim, é igual no mundo todo, né? Fazer a dieta. Quando você vai do passo 1 ao 4 e você ainda tem uma sintomatologia relacionada a prurido, o canino, ó, o prurido ainda está presente, o diagnóstico de dermatite atópica canina, o canino em questão, vai receber o diagnóstico de dermatite atópica. 1, controle pulgas, carrapatos. 2, né, Escherichia, Lynx ácaros, escabiose, sarna demodésica. 3, infecção. 4, dieta. 5, chora, porque é dermatite atópica, a gente chora mesmo, a gente se emociona, tá? Então, aí eu cheguei no diagnóstico de dermatite atópica. Tratamento para sempre. Eu tenho um outro padrão lesional. Tenho animais com úlcera, despigmentação, perda de coxim, orientação de lesão mucocutânea, penso em doença imunomediada, para quem é do centro-oeste para cima, penso em leishmania também, mas o padrão não é igual ao da alergia. Isto posto, cuidado com os dermatologistas, gostaram dessa, né? Cuidado. Por quê? Este é o site da Resca, um dos sites mais famosos de dermatite, de teste alérgico. Isso aqui foi tirado dia 4 de abril, às 15h04 da tarde deste ano, aonde você vê que eles têm teste para alimentos. E aí eles escrevem: a Resca, em acordo com o Colégio Americano de Dermatologia Veterinária, não recomenda o teste para alimento. Eles vendem e não recomendam. É sensacional. Uma completa triagem alimentar, né? Uma dieta de exclusão, seguida por uma dieta de provocação, é recomendado para animais que sofrem de suspeita de reação adversa alimentar. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque, gente, ainda nós temos que fazer a dieta. Ronaldo, o que tem que ver a dieta com esse produto que você está participando aí do lançamento? Tem tudo. Por quê? Primeiro, quando ele fala que essas lesões são lesões relacionadas à dermatite atópica e alergia alimentar, ele está te dizendo, os quadros são indiferenciáveis. Então, se diz muito da região lombar para DAP, Ronaldo, particularmente, não acredito muito nisso, mas ok. Porém, a gente vai prestar atenção nesse, porque aqui eu já eliminei o parasita. E a literatura diz que eles são iguais. Então, eu preciso fazer este padrão, né, de diagnóstico. Por exemplo, esse animal tem DAP, esse animal tem dermatite atópica. Esse tem dermatite atópica, esse tem alergia alimentar. Esse tem alergia alimentar, coça muito o olho.
Esse tem sarna demodésica, coça muito as patas. Esse tem dermatite atópica. Então as coisas se confundem demais. Esse tem alergia alimentar. Esse tem sarna demodésica. Aqui, esse tem DAP. Esse tem dermatite atópica. Esse tem alergia alimentar. Então, por que as coisas são assim? Por eliminação. Sempre foram assim. Lógico que o que tem sarna demodésica eu achei o ácaro. O que tem escabiose, eu pressupostamente achei o ácaro. O que tem alergia alimentar, DAP e dermatite atópica, eu tenho que fazer por eliminação. Então, não muda nada. E, de novo, por que essa eliminação tem o envolvimento do controle parasitário? Né? Ó, DAP. Ah, Ronaldo, olha lá, ó, região lombar DAP. Olha, esse tem atopia. E esse tem alergia alimentar aqui depois da dieta. Esse tem alergia alimentar. Também tem blefarite e otite depois da dieta. Depois da dieta. Então, pensando nesse cronograma, né? Eu parto de um animal que eu não sei o que tem, eu procuro parasita, se eu acho Demodex eu trato, se eu acho Otodex eu trato, se eu acho Sarcoptes eu trato, Escherichia, Lynx ácaros, piolho. Se depois de tudo isso eu ainda fico na dúvida se esse cara tem pulga, risco de pegar pulga, eu trato. Aí eu sei que eu estou à frente de um paciente alérgico que não tem relação com o parasita. E as fotos são idênticas. Então eu preciso fazer por eliminação. Aí vem a ciência do negócio. E aí vem o comparativo com o ser humano. Também a dermatite atópica em crianças é essencialmente clínico, pela eliminação de outras possibilidades. Piora a nossa situação quando aqui é um quadro do Thierry Olivry dizendo que eu tenho uma intersecção. Por exemplo, 23% dos animais têm alergia ao ambiente, que na verdade é o termo em espanhol para dermatite atópica, e alergia à comida, alergia alimentar. 5% tem dermatite atópica e DAP. Quando eu jogo isso aqui no Brasil, dermatite atópica e DAP tem intersecção de 33%. Dermatite atópica e alergia alimentar tem intersecção de 24%. E aqui de 23%. Bonito e parecido o número. Portanto, agora eu estou falando de dermatite atópica, mas estou falando de controle parasitário, porque 33% desses caras, se pegarem pulga ou carrapato, pior. Então, o controle parasitário, ele passa agora de ser uma ferramenta para diagnóstico para ser uma ferramenta de tratamento também. E como que eu posso fazer essa abordagem? Eu faço o diagnóstico eliminando pulga e carrapato e todos os parasitas. Não melhorou. Eu vou fazer uma dieta, 6 semanas. Não melhorou, eu sei que o animal tem dermatite atópica. E o controle parasitário colabora aqui aonde? Todo o período ele tem. Primeiro, para saber se ele DAP, para saber se ele tem DAP, perdão, eu tenho que fazer o controle parasitário. Para fazer a dieta, eu tenho que fazer o controle parasitário. E agora, nessa faixa verde, o meu controle parasitário não pode ser feito com substâncias que têm palatabilizante. Então, os comprimidos aqui estão fora. E depois, se eu chego à conclusão que é um cão com dermatite atópica, eu preciso mantê-lo com controle parasitário. Por quê? Porque 33% dos pacientes, aproximadamente, pioram com dermatite atópica, quando pegam pulga e carrapato e qualquer outro parasita. Então, a gente fala de uma complexidade enorme do diagnóstico do prurido, mas o controle parasitário passa da eliminação das causas até o controle efetivo da doença. É um passo importante, é um ponto importante e é uma perpetuação importante que deve ser feito sempre. E hoje em dia, com a restrição econômica de alguns clientes, eles estão lá fazendo uma dieta hipoalergênica caríssima e esquecem de manter o controle parasitário. Quando ele chega no retorno, ele está com 25 dias de dieta, você vai examinar, acha um carrapato. Aí você fala, perdemos todo o trabalho. Então, a gente tem que enxergar que o controle parasitário é parte muito importante do diagnóstico diferencial, mas também se torna parte importante do tratamento, né, dos animais com dermatite alérgica.
O ambiente sempre deve ser controlado, o ambiente sempre deve ser controlado, isso é condição sine qua non para todos esses parasitas, né? Escabiose tem que controlar o ambiente, piolho, pulga, carrapato, Escherichia, Lynx ácaros. Talvez o Demodex não tenha essa importância toda. O ambiente sempre é importante, então não se fala de controle parasitário sem se falar em controle parasitário integrado, né? Paciente e ambiente. E aí a gente amarra todo o negócio dizendo que o controle parasitário pode diagnosticar e tratar diagnosticar e ajudar no diagnóstico da dermatite atópica, porque enquanto o paciente faz dieta, ele precisa estar sem parasitas, senão eu me perco. Evitar crises em animais com dermatite atópica, né, como eu acabei de dizer, auxiliar na boa confecção, nas boas práticas da dieta de exclusão e auxiliar, né, com grande efetividade também no diagnóstico de DAP, como eu já tinha falado, né? Então, o controle parasitário, ele não é só uma coisa assim, vou controlar parasita. Por quê? É porque eu preciso controlar. Não, ele te ajuda desde o diagnóstico ao tratamento, ao controle do paciente com doença crônica. Por isso é tão importante você ter produtos de confiança, que você conhece a fórmula, que você sabe da efetividade e que você possa rastrear o seu uso junto ao proprietário para dizer, isso aqui está me ajudando, eu estou dormindo em paz, eu posso virar a página. Cuidado muito com a cabeça do proprietário. Muitas vezes você prescreve e ele, em vez de fazer uma vez a cada 30 dias, ele faz a cada 90. Produto que é indicado a cada 90, ele faz a cada 250. Produto que é indicado a cada 3 meses, ele faz a cada 9 meses. O produto que é indicado a cada 6 meses, ele faz a cada 2 anos. Assim, ele vai mudando tudo. Então, isso é uma coisa que tem que perseguir você na sua anamnese de retorno, no seu acompanhamento. Está fazendo direitinho? Quando foi a última vez que você aplicou? Talvez marcar, fazer uma carteirinha, fazer uma maneira de controlar. Então, aqui, ó, é um pugzinho com sarna demodésica, né? E era um cachorro que se queixava de prurido. Lembrar que a sarna demodésica, muitas vezes o prurido está associado também à infecção secundária. Vejo que ele tem o edema labial, descamação, ele tem crostas na região cervical lateral, né? Uma carinha de triste, as patas estão alopécicas, é que ele é pretinho, às vezes a gente não consegue ter uma boa definição na foto. E aqui, depois do tratamento, né, veja que já é um cão sem rarefação na região cervical, sem as crostas, o edema perilabial foi embora, você vê que até a expressão do cão é diferente. Lembrando que o produto tem boa eficácia, mas eu quis encerrar com essa foto, porque a sarna demodésica, ela precisa de mais tempo, de mais acompanhamento. Nenhum produto no mercado é efetivo 100% para a sarna demodésica. A sarna demodésica é cruel. Então, vale o destaque. Está usando um produto muito bom. Olha, como é que ele está? Ele está usando o produto X, que é reconhecidamente um produto bom para a sarna demodésica. Então nem vou raspar, nem vou fazer a anamnese direito, que eu já sei que sarna demodésica ele não tem. Não caia na armadilha. A perseguição do prurido, o caminho do prurido para um bom diagnóstico, né? Que caminho que eu sigo, como que eu chego lá, ele passa por todos os pontos e passa pelo diagnóstico preciso. Não se iluda e não pense que sem um raciocínio clínico muito preciso você vai conseguir chegar no diagnóstico. Não tem mágica, a parte mais chata de todo esse diagnóstico diferencial do prurido passa muito por eliminação das hipóteses. Normalmente, quando a gente fala de dermatite alérgica, é chato. Recentemente saiu uma reportagem, um artigo, acho, nos Estados Unidos, sobre o que o proprietário achava dos veterinários. Achava que o veterinário genial era um neurologista, achava que o cardiologista era muito inteligente, que o ortopedista era um pouco frio, mas era muito competente, e que o dermatologista era boring, né? A tradução seria chato, enfadonho, sei lá, sem graça, era um tédio, né? Então, boring é uma palavra. Você fala boring, você já fala, nossa, é isso que eu sou. Mas é que muitas vezes é muito repetitivo, muito detalhista o nosso trabalho, e acho que isso para o proprietário cansa. Você controla a pulga, mas de quanto em quanto tempo? Estou usando produto X, mas é do jeito que eu mandei, né? Então, isso é um pouco chato mesmo, mas é isso que vai dar a precisão para a gente do diagnóstico.
Eu queria agradecer aí com o slide, mostrando a cara do produto, a fórmula, né, que é muito importante. Presta atenção que a concentração é diferente do que alguns produtos do mercado, isso também é importante para a gente, para entender por que ele é efetivo. É um produto, mais um produto que a gente tem de uma empresa que a gente confia bastante e que pode agregar bastante no tratamento e na confecção do diagnóstico dos animais com prurido e com parasitose. Volto a agradecer aqui a atenção de vocês, o convite da Labs e toda a atenção que eu sempre recebo do pessoal do VetSmart. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Em nome da Labs e do VetSmart, queria agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer aí à doutora Romeica, ao doutor Ronaldo, por estarem ao nosso lado, né, e aceitarem o nosso convite, estarem ao nosso lado para o nosso lançamento, que é o Canis Full Spot. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Canis, que é uma nova proposta que a gente traz, né, de uma proteção antiparasitária completa. Hoje, quando a gente para pensar no cenário onde, né, os nossos pacientes estão inseridos, eles estão cada vez mais incluídos como membros da família. Estão cada vez mais sendo considerados filhos, cada vez mais na rotina desses tutores. E isso vai levantando também as nossas preocupações e as nossas necessidades de proteger esses nossos pacientes. O comportamento tem mudado, né? Então, quando a gente para analisar esses consumidores, né, esses tutores, como eles viam os seus pets antes e como eles veem os seus pets atualmente. Então, em 2019, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia em relação a dados, grande parte considerava os seus pets como realmente bichos de estimação. E esse cenário tem mudado. Então, essa é uma pesquisa fornecida pelo Radar Pet, e hoje a gente consegue ver que grande parte já enxerga o cão e o gato como membro da família. Então, cada vez mais, esse conceito de que o cão e o gato é um bicho de estimação tem caído por terra e cada vez mais eles inseridos dentro desse ambiente familiar. Pensando em todo esse cuidado, a Labs trouxe aqui para o Brasil o Canis Full Spot, que é o único produto contra pulgas, carrapatos, vermes chatos, redondos e sarnas. Né? E eu vou falar um pouquinho para vocês o que nos torna único. Né? Basicamente, o nosso grande diferencial é a nossa composição. Então, dentro da composição do Canis Full Spot, nós temos o imidacloprida, a moxidequitina a 3,5 e o praziquantel em uso spot-on. Então, a Labs é pioneira no desenvolvimento do praziquantel de uso tópico para cães. Isso nos proporciona todas essas ações que eu comentei com vocês, contra pulgas, carrapatos, vermes redondos, chatos e, inclusive, as sarnas. Então, temos a moxidectina agindo, né, sobre carrapatos, sarnas e os vermes redondos, o imidacloprid agindo sobre as pulgas e o praziquantel nos vermes chatos. Aqui são as espécies onde a gente tem a ação do nosso produto, então é um produto onde a gente tem uma ação externa e interna, e um grande diferencial é essa ação para cestoides, né, que são os vermes chatos, que é o Dipylidium canino. Né, o maior, o mais comum que a gente encontra é o Dipylidium canino, não que seja exclusivo, mas é o mais comum que a gente costuma encontrar. Por isso a gente diz que é um produto, um antiparasitário, spot-on de proteção completa. Então, a indicação do nosso produto é tanto para prevenção quanto para tratamento de todos esses parasitas que vocês estão vendo. E tudo isso pensando nesse conceito de um mundo, uma saúde também. Como eu comentei com vocês no início da nossa conversa, esse conceito de o cão cada vez mais inserido no nosso ambiente, e nosso ambiente, seja ele de casa, seja ele na nossa rotina de passeio a parque, de passeio a praças, praia, também acabam sendo um risco, né? Então a gente tem que olhar, ter esse olhar macro
e olhar como um todo, ser humano, animal e o ambiente, né? Então a gente traz esse conceito de um mundo, uma saúde aí, com o Canisul Spot também, justamente por essa ação em pulgas, carrapatos, vermes e as sarnas. Ele tem o que a gente fala de dupla ação, então isso é um ponto muito importante, porque ele vai eliminar o dipilídeo, que é aquela, né, aquele verme que a gente consegue observar nas fezes, e também vai eliminar a pulga, que é quem vai transmitir. Então não adianta a gente eliminar o dipilídeo e não tratar a causa de base, que é a pulga, tá? Outro ponto bem importante é essa questão da ação dos cestoides, né? Que graças a essa ação do praziquantel, a gente tem essa ação para os vermes chatos. Então, esses são basicamente os 4 pilares que a gente gosta de falar do nosso produto. É um produto de uso spot-on, então super fácil de aplicar, bem simples. Vai abrir a pipeta, abre o pelo do animal, expondo essa pele, e aplica o produto sobre 3 pontos na região da nuca, tá? Então, uma forma simples, prática, sem estresse para ninguém também, tá? Então, reforçando com vocês aí, o Canis único endectocida com essa ação para esses vermes chatos, que são tão preocupantes por serem causadores de zoonoses. A gente recomenda o uso dele a partir dos 45 dias e 1 quilo de peso, e ele age contra os 3 tipos de sarna. Vou falar para vocês um pouquinho sobre eficácia, né? Então, sobre trabalhos que a gente tem sobre o produto. Esse aqui é um trabalho onde a gente avaliou o efeito pulicida do Canis. E esse trabalho é bem interessante porque a gente consegue ver o pico de ação do nosso produto com 4 horas após a aplicação, que é bem bacana, e essa duração aí, né, durante os seus 42 dias aí, do gráfico, a gente consegue ter essa duração de ação do produto por 42 dias. A nossa recomendação é que a aplicação seja feita a cada 30 dias, tá bom? Falando um pouquinho sobre o efeito carrapaticida, né? Então, esse efeito a gente possui por conta da amoxidectina 3,5, que a gente tem no nosso produto, e é bem interessante porque a gente consegue ver com o trabalho uma redução bem importante dos carrapatos logo nas primeiras 24 horas de uso do produto e também, né, esse efeito duradouro e prolongado aí pelos 30 dias. Acho que é um trabalho recente, né? Então, um trabalho agora de 2023, onde a gente avalia o nosso produto, o Canisul Spot, e aí, nesse trabalho a gente está avaliando a eficácia dele para ectoparasitas, né? Então a gente está avaliando aí sarnas, pulgas, diversas espécies de carrapatos e também para endo, o que é bacana também a gente ter essa ação para todos os endo, então toxocara, ancilóstoma, o dipilídeo, né? E a grande maioria desses que eu estou citando para vocês são causadores de zoonose. Tá? O bacana é que a gente consegue ter a eficácia, né, tanto na parte endo quanto ecto, e também a melhora do prurido desses animais. Aqui, para que vocês vejam, né, então, esse é um trabalho onde a gente avalia a eficácia, né, a primeira a eficácia sarnicida, então, contra os sarcóptes, a gente tem 100% da eficácia dele com 28 dias, uma dose, né, então dose única, a gente já consegue ter 100% de eficácia, onde a gente observou regressão total do prurido e das lesões. Falando um pouquinho do Otodex, né, que é tão comum também, que causa tanto desconforto nos pacientes, a gente também conseguiu observar 100% de eficácia com uma única dose, também com melhora desse prurido e das lesões. E para Demodex a conversa é um pouquinho diferente. Então, para Demodex, a nossa indicação para que se tenha 100% da eficácia é utilizar de 2 a 4 aplicações com intervalos de 30 dias, tá? A gente também consegue observar esse efeito para o Demodex.
Esse aqui é um trabalho também onde a gente fala, né, sobre a inovação e a eficácia do praziquantel, que é bem importante, do praziquantel de uso spot-on, que é um dos nossos diferenciais. E principalmente a gente consegue observar que o praziquantel, sendo aplicado por via spot-on, que é o caso que a gente tem com o Canis Full Spot, ele consegue atingir o seu pico já em circulação, né, já atingir a circulação sanguínea aí 4 horas pós aplicação. Então a gente tem o pico dele nas 4 horas, com 1 hora a gente já começa a ter eficácia do produto, mas o pico de ação dele aí chega com 4 horas, tá? Então a gente consegue ter, mesmo com a aplicação spot-on, a chegar nessa concentração plasmática de praziquantel a nível sanguíneo. Falando agora um pouquinho para vocês de um trabalho que ele está sendo publicado, né, hoje sendo exposto atualmente, né, hoje, basicamente, no Congresso Mundial de Parasitologia. É um trabalho feito pelo Dr. Felipe Dantas, que é um pesquisador da Fiocruz, também aí parceiro da doutora Romeica, né, no grupo de estudo de Leixe, onde a gente, com o estudo do Dr. Felipe, a gente procurou avaliar a nossa eficácia para girofilariose, tá, para as microfilárias. Então, em bula, nós não temos a indicação para microfilárias, porém, temos esse respaldo junto, né, à pesquisa, onde a gente, com o Canis Full Spot, conseguiu demonstrar 100% de eficácia para prevenção e controle da girofilariose, tá? Tudo isso pensando nesse conceito de um mundo, uma saúde, que é um conceito que cada vez mais a gente tem trabalhado junto aos nossos clientes, né? E alguns dados que é importante, que eu acho importante relevar, pensando nesse conceito de um mundo, uma saúde, 6 de cada 10 doenças são transmitidas através de um vetor, ou seja, através de pulga, carrapato, ou qualquer outro vetor. 75% das doenças infecciosas que têm origem no animal podem afetar os humanos. Então, 75% dessas doenças podem ser zoonoses. Tá? E quase 24% da população está infectada por eumintos que são transmitidos pelo solo. E a grande maioria não sabe, gente, que está infectado. Né? A grande maioria muitas vezes está assintomático, mas está infectado. E isso a gente consegue ver através de trabalhos, né? Então, a gente tem trabalhos em diversas regiões do Brasil, onde a gente tem contaminação do solo aí, por exemplo, de 26% em Ascaris, ancilóstoma, 16%. Esse outro trabalho foi feito no Rio de Janeiro, a gente tem 66%, né, dos solos das praças que foram estudadas contaminadas com ancilóstoma. Então, essas praças mesmas que a gente utiliza no final de semana, que os nossos filhos brincam, os nossos cães brincam, e que está todo mundo em contato com esses parasitas, tá? Esse outro trabalho feito com praças em São Paulo, a gente tem 30% dos parques que foram avaliados contaminados com ancilóstoma. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E pensando também em toda essa questão do ancilóstoma, da saúde única, e seguindo, né, a recomendação do guideline europeu, a recomendação é que animais que têm acesso à rua, então animais que passeiam a parques e têm contatos direto com outros cães, a recomendação é que se vermifugue de 4 a 12 vezes por ano contra, principalmente, os cestoides. Né? Então, motivo também pelo qual a recomendação do nosso produto é que seja feita a cada 30 dias. Tá? E um dado interessante, se esse animal ele passeia e fareja na rua, e nesse farejar ele pode capturar qualquer coisa, então ele pode comer qualquer resto de alimento, ter contato com fezes ressecadas, mas ainda a gente tem que intensificar essas vezes.
né? Então, a nossa indicação é que seja feito esse cuidado a cada mês. Então, a cada 30 dias, seja feito a utilização do Canis Full Spot. Para mostrar para vocês, temos 5 apresentações do Canis, então são apresentações bem variadas, que a gente consegue tratar desde o animal mais leve até aqueles animais mais pesados, então para a gente trabalhar com todos os tipos de tutores, tá bom? Eu vou deixar o meu contato aqui à disposição de vocês, o meu e-mail, qualquer dúvidas que surjam, podem entrar em contato por e-mail, através das nossas redes sociais, telefone, site, estamos à disposição. A gente está muito feliz com esse lançamento do Canis Full Spot, então um produto que veio realmente para mudar, realmente para cuidar por completo desses nossos pacientes, e conto com a colaboração de todos vocês, com esse cuidado para os pacientes de vocês também. Queria agradecer novamente ao VetSmart, ao professor Ronaldo, à doutora Romeica pela parceria e a todos que estão nos assistindo. Muito boa noite a todos. Estão sempre conosco, não importa o que aconteça. Conseguem nos fazer sorrir todos os dias. Nos entendem completamente, são únicos e fazemos tudo para protegê-los. A saúde de nossos cães é única, como a nossa. Por isso, necessitamos de um cuidado completo e efetivo para a proteção de doenças causadas por parasitas. Canis Full Spot elimina ao mesmo tempo parasitas externos e internos, com uma única e simples aplicação tópica, não dependendo da via digestiva. Canis Full Spot é a pipeta antiparasitária externa e interna mais completa para a proteção deste vínculo que nos une. A exclusiva formulação de Canis Full Spot elimina os parasitas externos como carrapatos, pulgas e ácaros, causadores dos diferentes tipos de sarna. Canis é absorvido através da pele, ingressando na circulação sanguínea e alcançando os distintos órgãos, eliminando os parasitas internos. Desta forma, Canis trata e protege seu cão contra vermes redondos que se instalam nos intestinos. Canis é o único produto que protege por dentro e por fora, eliminando ao mesmo tempo as pulgas e os vermes chatos. Esta ação é fundamental, uma vez que os vermes chatos são causadores de numerosas doenças que afetam inclusive as pessoas. Canis cuida e protege da saúde dos cães e de toda a família. Canis, único como seu pet. Oi, pessoal. Eu queria começar agradecendo o VetSmart e a Labs pelo convite de estar aqui junto com vocês. Né? A nossa conversa hoje é uma conversa que eu estava até dizendo, é um pouco ousada, porque a gente vai falar de um tema que é muito pouco falado, mas é extremamente importante. É conversar sobre a saúde única, né? Esse é um conceito que não é mais tão novinho assim, né? Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva histórica desse conceito, mas bem pouquinho, para a gente saber onde as coisas nasceram, nesse sentido de saúde única, né? E com a chegada da Covid, as coisas só aumentaram e a gente só foi vendo necessidade cada vez maior de conversar sobre One Health. E na dermatologia, né, One Health, a saúde única, é um conceito importante e a gente vai entender os caminhos desse conceito no meio da dermatologia veterinária. Né? A gente lida muito mais com zoonoses do que a gente imagina. Né? Desde o ato de desverminar um paciente, é um ato completamente ligado às doenças zoonóticas, o ato de combater ectoparasitas como pulga, por exemplo, como carrapatos, né? E aí eu trouxe um pouquinho dessa perspectiva para a gente discutir essa importância no meio da dermatologia. Né? Claro que tem doenças que a gente já sabe classicamente, como leishmaniose, né? Que a gente sabe que é uma doença extremamente zoonótica, importante, preocupante, né? E são doenças que a gente, essa especificamente, né? É uma doença que a gente tem medo, que o dono do cachorro tutor, né, tem medo de lidar com ela, tem medo do contágio, enfim, apesar de não ser um contato direto com o animal, mas a gente já entende dessa perspectiva zoonótica. Mas a gente precisa entender muito mais sobre isso, né? E o que a gente faz no consultório nesse sentido do papel nosso de médico veterinário como proclamador de saúde para a família, né, para o dia a dia.
para a casa das pessoas que têm um pet, né? Então, é nesse contexto que a gente vai começar a conversar sobre a importância da saúde única na dermatologia veterinária. Não faz muito tempo que aqui no Brasil explodiu e todos os Instagrams falavam sobre isso e tiveram lives sobre esse assunto, né? Tudo que acontece de muito bombástico, a gente traz um assunto sobre a forma de live, palestras, enfim, os grandes líderes de opinião acerca das doenças parasitárias emitiram as suas opiniões. Por quê? Porque houveram mortes relacionadas à febre maculosa. E aí, morreram pessoas da sociedade, né, pessoas importantes, enfim, e isso trouxe uma repercussão gigantesca. E por que eu estou me referindo especificamente a essas mortes? A morte de alguém importante e de alguém que não seja importante, ela tem o mesmo valor, né, gente? É o valor de uma vida. E essa morte, ela poderia ser francamente evitada se houvesse celeridade, ou teria grande chance de ser evitada, melhor dizendo, né? Se houvesse celeridade. Eu costumo dizer que a nossa profissão, assim como a profissão humana, né, a medicina humana, ela não tem um objetivo de fim. Nós não somos uma profissão de fim, nós não podemos garantir a vida, mas nós devemos garantir o melhor meio para que aquilo aconteça. Que é aquilo, ou a cura, ou a melhora, ou o controle, ou, infelizmente, a morte, porque são coisas que a gente não tem, de fato, controle sobre eles. Aconteça. E nesse caso, especificamente, quando a gente lida com a febre maculosa, a gente sabe que existiria um evitável. E talvez o papel do médico veterinário nessa história fosse trazer o alerta. Porque o evitável seria se essas pessoas que foram diagnosticadas fossem diagnosticadas precocemente ou inicialmente diagnosticadas e tratadas da mesma forma, né? O que a gente sabe, através da literatura, é que a celeridade, a rapidez nesse diagnóstico traz uma excelente resposta clínica. E aí, pensando nesse aspecto, né, a conversa, o diálogo e essa troca profissional entre o médico veterinário e o médico, isso traria um excelente aporte de diagnóstico e rapidez na evolução desses pacientes e provavelmente uma melhora clínica, né? E aí, durante um tempo, a gente sempre, na medicina veterinária, tem medo de ficar, vão matar a capivara à toa, porque se sabe que o carrapato que transmite a febre maculosa é um carrapato ligado a alguns animais silvestres, que é uma espécie de amblioma, e aí provavelmente esses animais vão ser mortos em função das perdas e tal. Duas coisas eu queria deixar claro. Primeiro, que esse amblioma, a gente vai ver isso um pouquinho no desenrolar dessa aula, o amblioma não é o único carrapato que pode transmitir febre maculosa. O cão ele pode participar como um reservatório secundário e ainda assim trazer a doença para dentro da sua casa. Infelizmente, não é a forma mais tradicional nem mais convencional da doença, mas isso pode acontecer, né? Ser um hospedeiro secundário da doença e trazer isso para dentro de casa. E aí, a começar em nós, é esse controle parasitário eficiente que a gente precisa ter, trazendo o One Health para dentro desse lar, dessa família. Outra coisa que também dá bochicho, né, que são as doenças da arranhadura do gato, como a bartonelose, né, e aí a gente também tem isso como uma repercussão. Todas essas imagens que eu trouxe são imagens de reportagens, né, e são imagens que são importantes de serem trazidas para que a gente nem traga da forma sensacionalista, nem traga de uma forma a ignorar. A gente precisa ser real. Então, o gato que tem a pulga, ele não tem um risco só para ele da pulga. E o único risco da pulga não é a doença da arranhadura do gato. A gente sabe que a pulga participa de um ciclo importante, que é o ciclo do dipilídeo. E todas as vezes que a gente combate a pulga, a gente precisa combater o dipilídeo. Isso no cão, isso no gato. E o dipilídeo é uma zoonose. Então, a gente precisa estar completamente linkado nesse aspecto. Hoje eu atendi um animal com giardia. E aí eu alertei aos tutores dele
que isso pode estar acontecendo também na casa deles, porque é uma zoonose. Então, gente, esse é um dos nossos papéis. Na dermatologia, a doença da arranhadura do gato é um processo, inclusive ela se confunde frequentemente, eu coloquei aqui em algum lugar, mas já chega, com a esporotricose, né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque clinicamente, deixa eu ver se é o próximo, não. Clinicamente, as duas doenças se confundem. Então, a gente precisa né, ter esse contexto de combate aos ectoparasitas, porque está combatendo a saúde, está controlando a saúde do gato, do cachorro e do tutor, né? Pensando num combate simples de pulga. Fora isso, gente, esse cenário aqui é um cenário real. Essas fotos são fotos de pacientes meus, né? Fotos autorizadas de pacientes meus. Essa cadelinha aqui é essa aqui, ó, ela se chama Maia, uma cadela extremamente filha, vocês têm dúvida disso, né? Ela tem coleções de roupa, ela participa de todo o ambiente familiar, ela tem câmeras em casa para quando ela fica só, o tutor ficar monitorando o cachorro. Esse aqui chama Café. E ele é um cachorro que dorme com os donos, ele tira o dono da cama porque aquele espaço é dele. Então, é nesse contexto que a gente, médico veterinário, entra para falar e para trazer a importância de combater parasitas em função, inclusive, desse contato familiar que o cão adquiriu, né? Hoje, eles são membros da família. E aí, qual é esse conceito de One Health, né? O que a gente tem para discutir sobre o One Health, né? One Health é um conceito importante e atual, é um conceito que foi usado pela primeira vez em 2003 e 2004, na época do SARS, né? Que foi aquela primeira grande epidemia respiratória que teve no Oriente Médio, né? A gripe, acho que a primeira foi na China e depois uma no Oriente Médio, e posteriormente na H5N1. E atualmente a gente tem vivido uma epidemia de gripe aviária e tem sido um ponto importante discutido, né? Frequentemente a gente recebe mensagens de WhatsApp ou as pessoas compartilham em grupos exatamente notícias sobre a pandemia dessa tal gripe aviária. E aí tem sempre um animal envolvido, não necessariamente um animal doméstico, né? Não é necessariamente um cachorro ou um gato, que é o ponto que a gente está relatando aqui, mas eu estou trazendo para vocês, historicamente, aonde surgiu esse conceito, onde foi dada essa importância. E lendo esse artigo que denota isso, né, que fala desses conceitos, isso traz para a gente umas informações que parecem informações premonitórias, né? Artigos mais antigos do que o de 2019, né? Do que o ano de 2019, quando a gente teve o SARS-CoV, né? E esses artigos já diziam que possivelmente uma das grandes epidemias mundiais seriam trazidas entre um animal, possivelmente um animal silvestre, um vírus já conhecido, uma bactéria já conhecida, mas de fácil transmissibilidade, associado a isso, contato com o homem, né? Tudo com o homem concentro nessas coisas em função da sua manipulação exacerbada e inadequada do meio ambiente. Então, o One Health, né, e aí trazendo esse conceito, é uma abordagem que a gente precisa ter para garantir o bem-estar de pessoas, de animais e do meio ambiente. Então, é uma junção dessas coisas. A gente, quando lida com essa saúde, a gente lida com a saúde desse trio, né? Esse tripé sustenta uma saúde da humanidade de forma importante, né? Por meio de soluções colaborativas de problemas, seja local, seja nacional, ou seja global. Tem vários conceitos de One Health e eu busquei o que fosse mais simples e suficiente para que a gente entenda o nosso papel nessa história toda. Nesse mesmo artigo, ele cita esse grande guarda-chuva que é o One Health, né, que é a saúde única. E nós estamos, né, na base desse guarda-chuva, de sustentabilidade, ao lado dos médicos, ao lado das pessoas que tratam do ambiente, dos microbiologistas, da ecologia, da saúde econômica, da saúde pública, nós estamos todos ali. E tem um grande grupo de coisas que estão abaixo desse guarda-chuva, que é o que a gente lida. E na dermatologia não é diferente disso, né? A gente está diante desse grande guarda-chuva.
E aí, pensando nessa correlação especificamente com a dermatologia veterinária, o que que a gente tem de zoonose? O que que a gente lida de zoonose, né? Eu trouxe algumas coisas aqui, como a escabiose, por exemplo. Escabiose, durante um tempo eu entrei em crise, porque eu lembro que eu atendi uma cliente que ela era médica. E a gente começou a conversar sobre escabiose e ela dizia assim, não, mãe, que escabiose para a gente não é uma zoonose importante, porque o cão vai ter a espécie dele, o gato vai ter a espécie dele, e nós vamos ter a nossa. É verdade, gente, o ácaro, o Sarcoptes scabi, ele é espécie específico, mas isso é importante no momento que a gente fecha o ciclo da doença. Então, quando eu tenho um cão que tem Sarcoptes scabi variedade canis, que é o ácaro que frequentemente parasita o cachorro, né? Então, dessa maneira, ele vai trazer uma infecção verdadeira, né? Ele vai fechar o ciclo, ele vai trazer uma parasitose importante no cão, mas esse ácaro, em íntimo contato do cão-homem, ele pode trazer manifestação clínica ao ser humano. E dessa forma, trazendo essa manifestação clínica, ele pode fazer com que a pessoa tenha sintoma. Então, ela ter sintoma, ela dizer coça, ela dizer a barriga está vermelha, está cheia de bolinha, isso traz desconforto. Quando eu trato o cachorro, provavelmente a infecção no ser humano ela passa a ser autolimitante. Por isso ela não é das zoonoses mais graves, como a esporotricose, que não é autolimitante. Mesmo que a pessoa não tenha mais o contato com o cachorro, com o gato, sei lá, com o transmissor, que normalmente é o gato, né? Com o transmissor, mesmo que não tenha mais o contato, a doença permanece e de forma grave. E precisa ser tratada frequentemente por longos períodos e, por vezes, é uma doença resistente, então é um fungo resistente. Então, quando a gente fala nesse diferente aspecto, pensando, por exemplo, na escabiose e na esporotricose, a gente vai ter graus de importância diversos, mas é importante relatar que a escabiose canina traz manifestação clínica humana e que esse tratamento vai trazer bem-estar a toda a família. Eu vou trazer os casos clínicos que eu coloquei aqui para vocês entenderem. A leishmaniose, né, que a gente já conversou um pouquinho sobre ela, que é uma doença grave e importante. As pulgas, de uma forma geral. A bartonelose, a pulga associada à bartonella, mas associada ao dipilídeo, né, que faz muito mais manifestação gastroentérica do que tegmentar, por isso que eu não coloquei aqui. A dermatofitose, como uma zoonose importante. A presença do carrapato, né, ixodidiose em gente e no cão. A gente pode ter consequências, existe uma alteração, inclusive que já foi diagnosticada no Brasil, que chama toxicose pelo carrapato. A presença do carrapato pode trazer paralisias em função da existência dele. Isso é frequente? Não, Meca, não é. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. A larva migrans, né? A gente vê cachorro na praia. Quando esse cachorro é controlado, é vermifugado, bem monitorado, ok, mas e os cães errantes, né, que estão em contato? E aí, frequentemente, eles eliminam os ovos de ancilóstomas na areia, esses ovos podem ser em contato com a pele, fazer eclosão e se fixar a larva na pele, trazendo uma manifestação tegumentar, que é a larva migrans. Então, é uma forma errática do ciclo, mas é uma forma presente, constante, que no ser humano traz grande desconforto, nos cães traz grande desconforto. A policiose, com o famosinho bicho de pé, que também é uma tunga, né? É uma pulga, então, que também é uma espécie de tunga que traz esse hematungíase, né, que traz essa alteração importante no ser humano e nos animais. Então, a gente tem uma ecologia muito diversa e muito favorável e que nos traz a responsabilidade, quanto médicos, para ter esse bom controle, né? Pensando na bartonelose, esse é um trabalho que foi um trabalho publicado no Mundial de Dermatologia Veterinária, falando do One Health. Esse mundial foi um mundial que teve em Bordeaux, então já tem um tempinho, depois desse teve o da Austrália, só para vocês terem uma ideia, né? E o de Bordeaux já trouxe um tema importante de One Health na dermatologia veterinária, falando da bartonelose, e aí eu achei esse tema muito legal, que todas as criaturas grandes e pequenas, né? Então, a pulga é uma criatura pequena, a bartonella, que é uma bactéria, é uma criatura menor ainda do que a pulga, trazendo consequências importantes, né? E o que a gente sabe
é que frequentemente os gatos, eles, mais do que os cães, mas isso pode acontecer nas duas espécies, eles se contaminam ao entrar em contato com a bartonella. E a bartonella vem através das fezes da pulga. Então, e esse contato pode ser um contato grave para o ser humano. Né? A bartonelose, a bartonella, é uma bactéria gram-negativa, fastidiosa, e que frequentemente faz bacteremia. Ela fica comumente intraeritrocítica, né? Ou frequentemente dentro das células endoteliais, e ali ela vai trazendo estragos pouco a pouco. Ela é uma bactéria espertíssima, ela não quer matar seu hospedeiro. E só para a gente lembrar disso, né, aqui nesse quadro a gente tem as espécies de bartonella descritas, né, já. Os principais reservatórios, por exemplo, o gato, né, e aí os potenciais vetores, como, por exemplo, a pulga, e os hospedeiros acidentais, como o ser humano. E aí, gente, existem inúmeras espécies e cada uma é mais competente em trazer uma manifestação clínica diferenciada que a outra. Fato é que ela faz a famosa doença da arranhadura do gato no ser humano. E aí isso pode trazer consequências graves. Então, linfadenopatia, né, aumento de volume, linfadenopatia em cadeia, de forma importante, com superfície eritematosa, às vezes com lesão no ponto de inoculação. E essa doença se confunde com esporotricose, em função da sua ascendência cutâneo-linfática. Né? Do mesmo jeito que o gato com esporotricose pode fazer um caminho cutâneo-linfático, o ser humano também pode, a bartonella também causa isso. Então, normalmente na mão faz aquele ponto de inoculação em função da arranhadura, faz um eritema, um edema, um aumento de volume, e tudo isso poderia ser combatido se não houvesse contato com a pulga. Entende que começa lá na base, uma doença grave, uma doença importante, que quando a gente vai vendo, claro que ela tem uma importância maior, quando a gente fala de pessoas imunossuprimidas, imunocomprometidas, mas que pode trazer como consequência final, inclusive, a morte, mas que pode ser evitada quando a gente consegue ter um bom controle de ectoparasitas. Controle de ectoparasitas deveria ser parte de controle de saúde pública, deveria estar dentro do perfil dos controles. Hoje, o Ministério da Saúde implementou em alguns municípios o encoleiramento para controle de leishmaniose. O controle de ectoparasitas deveria estar implicitado nisso, junto desse encoleiramento, porque a gente vai entender ainda mais um pouco quando eu começar a falar sobre o controle dessas parasitoses associada à leishmaniose, da gravidade que é a somação desses fatores. Né? Então, essas coisas deveriam andar de mãos dadas. Né? E a gente, na dermatologia, tem que controlar a pulga para não ter DAP. Esquece só da DAP. Né? Não é para esquecer da DAP, obviamente ela é bem importante para nós, mas tenha em mente que não é apenas a DAP que a gente está controlando. Quando a gente controla a pulga, a gente controla a bartonella no ser humano, uma doença grave. E quando a gente fala de carrapato, gente, quando a gente fala de carrapato, nós temos outros grandes problemas que são associados, e um deles a gente já até citou, que é a febre maculosa, que eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ela, né, sobre a febre maculosa, para a gente não esquecer desses pontos, que são pontos importantes. Mas a gente fala das doenças transmitidas por carrapato, né? De uma forma geral, como a erlíquia, como a babésia, como a febre maculosa, como Lyme, por exemplo, né? A gente mora num país continental, gente, então nós não temos as mesmas doenças em todas as regiões. Por exemplo, febre maculosa, que é o que entrou em vigor, né, durante um tempo. Eu queria dizer para vocês que na minha região, por exemplo, que é no Nordeste, a gente não tem a febre maculosa descrita e diagnosticada da mesma forma que tem na região Sudeste, como teve o surto em Campinas. Gente, só para vocês saberem, esse problema da febre maculosa em Campinas, ele tomou uma certa proporção atualmente agora, porque morreram 13 pessoas, né? No começo do ano para cá, eu não sei se tem números mais atualizados do que isso, mas esses foram os últimos dados que eu peguei. E essas 13 pessoas que morreram,
elas estavam numa festa, provavelmente, e eram pessoas de classe média alta. Então, foram pessoas que tomaram uma certa repercussão nas redes sociais, nas mídias, mas no ano passado, por exemplo, em 2022, morreram 40 pessoas de febre maculosa. Então, esse número de 13 pessoas é cruel, porque uma pessoa já é muito cruel, mas ele não está fora da estatística do que vinha acontecendo, por exemplo, no ano 2022, no ano 2021. Né? Só que, qual que era a diferença? Que as pessoas que morreram, a sua grande maioria no ano anterior, né, à época, em 2022, eram trabalhadores rurais, trabalhadores do campo, que tinham contato com mata, por consequência, com animais silvestres, que frequentemente tinham parasitas, né, carrapatos, como o amblyoma, e que acabavam sendo picados no momento da sua atividade laboral. Então, era uma doença laboral, uma atividade de trabalho, uma doença de trabalho voltada exatamente para isso. Mas quando a gente olha aqui para os dados de febre maculosa, né, de uma forma geral, a gente vê que é a Rickettsia, que é quem transmite, né, que é quem causa, melhor dizendo, e que ela pode ser transmitida por várias espécies de amblioma e também pelo ripséfalo sanguíneo. E eu queria chamar a atenção, especialmente as pessoas de São Paulo e de regiões de São Paulo. Por quê? Porque a gente, quando fala de amblioma, a gente se relaciona muito mais a animais silvestres como as capivaras, né, que eram as grandes portadoras desse carrapato, mas cavalo também pode, boi também pode, enfim, ovelhas, mas como esse contato urbano silvestre era muito frequentemente pelas capivaras, né, as capivaras passaram a conseguir uma amplitude de reprodução maior e a ter um número maior no meio urbano, nos parques, enfim. Mas pessoas que moram perto de represas, de áreas de proteções ambientais, onde o cachorro entra em contato por passear nessas regiões de mata, esses cães eles podem se infectar com febre maculosa e ficarem assintomáticos. Né? Muitos cães podem ficar assintomáticos, diferente do que acontece no ser humano. O que a gente sabe é que hoje a maior parte dos cães infectados eles ficarão assintomáticos, mas eles serão portadores. Então, se a gente fizer uma sorologia, por exemplo, desses cães para febre maculosa, a gente vai ter um IgM ou um IgG positivo, e a gente vai com o título produzido, e a gente não vai encontrar, por exemplo, uma PCR, porque é uma cicatriz imunológica de um contato que esses animais tiveram. E uma vez o carrapato, por exemplo, o ripséfalo sanguíneo, em contato com esse cachorro, ele pode também infectar o ser humano com a picada do ser humano. Claro que o carrapato, o ripséfalo, né, o comportamento do carrapato não é frequentemente esse de parasitar o homem, mas a gente está falando das possibilidades. Então, o que eu estou querendo trazer a vocês é que quando a gente combate o próprio ripséfalo sanguíneo nessa condição especial, a gente consegue ter uma família livre de uma doença parasitária importante, né, que é a febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato e que não é somente um glioma, o transmissor, né? E não é somente a capivara, o grande amplificador dessa doença, vamos assim por dizer. Bom, e aí, gente, tem um dogma que eu adoro falar sobre ele, que é o dogma do One Bite, e a gente diz isso frequentemente, né, ao dono do cachorro, ao dono do gato, que basta uma picada para desencadear uma reação alérgica, basta uma picada para fazer uma manifestação clínica, e a gente sabe, através desse dogma, de que não é uma única picada, que o tempo entre aquilo que a gente escolheu para fazer o controle parasitário e, e, e a morte do protozoário, o tempo do uso do produto e a morte do protozoário, melhor dizendo, do parasita, isso é importantíssimo para que a gente tenha uma manifestação clínica reduzida, para que a gente não tenha, por exemplo, transmissão de doença. Né? E, de uma forma geral, usar produtos que sejam rápidos nessa escolha é fundamental.
A gente está falando, por exemplo, especificamente hoje, de um produto que em até 4 horas as pulgas já eram. Então, a gente está falando de uma rapidez, de uma celeridade para esses pacientes. Então, esse é um ponto importante. A gente sabe que nenhum produto no mercado é 100% eficiente em evitar a picada. Mas o que a gente precisa é escolher produtos que sejam muito céleres, muito rápido em matar os parasitas. Isso vai fazer com que a gente evite a transmissão de algumas doenças. E esse é um ponto importante. Como, por exemplo, aquela velha pergunta, doutor, o carrapato picou, ele já transmite a doença? A gente sabe que não é bem assim, que precisa de um tempo fazendo repasto sanguíneo para que ele consiga fazer a transmissão. Mas tem coisas que são rápidas, né? Como 4 horas, como 3 horas, como a Ehrlichia canis, né? O que a gente precisa ter em mente é que, de uma forma geral, né, o nosso carrapato, ele é potencialmente transmissor, mas que ele rapidamente eliminado, ele não vai conseguir transmitir. Então, o que a gente precisa cada vez mais é evitar as grandes infestações. Isso vai fazer com que o animal tenha segurança de ausência de doença transmitida por vetor. Então, quanto mais eu consiga controlar isso, mais segurança familiar eu tenho em relação às doenças transmitidas por vetores. Mas aqui é uma curiosidade para nós, né? Quanto tempo leva com o carrapato fazendo o repasto sanguíneo para que essas doenças sejam transmitidas, né? Então, por exemplo, a Ehrlichia, em 3 horas, o carrapato já consegue fazer a transmissão, a anaplasma em 4 horas, a Rickettsia, que é o que causa a fermentose, em 4 horas, grudadinho. Então, viu o carrapato, o ideal é tirar o quanto antes, né? Além da remoção, medicação para controlar, para que esse carrapato não volte, né? O que a gente tem uma eficiência maior ainda. A borrélia, né, o Lyme, em 24 horas. Então, essa aqui é mais lenta para a transmissão, essa a gente consegue evitar com a maior parte dos parasiticidas que a gente tem no mercado hoje. A babésia, em 8 horas, também precisa de 8 horas picando para que haja transmissão. Existe alguma influência dessa questão dos ectoparasitas sobre, por exemplo, a leishmaniose? Essa é uma pergunta regularmente feita. Se eu controlar pulga e carrapato, eu consigo, de alguma forma, diminuir a gravidade da leishmaniose? Se eu controlar pulga e carrapato, eu consigo, de alguma forma, diminuir a transmissibilidade da leishmaniose? Eu vou já enfatizar para vocês que o Canis, né, que é o Canis Full Spot, que é o produto que está sendo lançado, ele não tem ação repelência. E aí eu estou frisando especificamente o nome do produto e o potencial de ação dele, porque depois saem dizendo, a professora Romeica disse que pode usar, que vai evitar a leishmaniose. Gente, prestem atenção no que eu estou falando. O Canis Full Spot, ele não tem ação de repelência para a leishmania, mas ele vai ter um papel importante a que medida? A essa medida. Esse é um trabalho feito aqui, né, no grupo que eu participo, que eu tenho a honra de participar no Rio Grande do Norte, que é um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, liderado pela professora Selma Jerônimo, e que fala das co-infecções por leishmania, Ehrlichia, né? Então a gente foi buscar as co-infecções leishmania, Ehrlichia e outros patógenos transmitidos pelo carrapato. E o que a gente queria saber? O risco da severidade da leishmaniose em cães de área endêmica. Então, o que a gente sabe é que ambas as doenças, né, a Ehrlichia e a leishmania, elas são doenças que podem trazer grandes gravidades e elas meio que dão a mão. Então, a nossa observação foi baseada em estudos prévios, que são estudos que falam da co-infecção e que falam da progressão da leishmaniose em função dessa co-infecção. E qual era a hipótese? Se a co-infecção entre patógenos transmitidos por carrapato e leishmania infanto aumentam a manifestação da severidade da leishmaniose visceral canina em cães de vulnerabilidade socioambiental. Então, o objetivo foi avaliar o papel da co-infecção na manifestação clínica e verificar a influência da co-infecção por Ehrlichia sobre os níveis de IgG de leishmania. Né? E o que se observou com esse estudo? Para vocês entenderem, que a exposição a patógenos, né, a sorologia de carrapato, né, a patógenos de carrapato. Então, através da sorologia se detectou
quais patógenos de carrapato aqueles cães tinham, então foi detectado principalmente Ehrlichia anaplasma. Então, avaliou-se a exposição desses cães infectados por leishmania. E o que se observou é que 85% dos cães com leishmaniose tinham co-infecção por Ehrlichia anaplasma. É muito alta essa co-infecção. A co-infecção por Ehrlichia está associada a aumento da manifestação clínica e da severidade da LVC. E as duas co-infecções, Ehrlichia e Leishmania, apresentaram um nível de sorologia de Leishmania mais elevado quando comparado a cães que só tinham Leishmania. Isso está correlacionado com a gravidade. Né? Então, a gente já sabe que cães com Ehrlichia e Leishmania têm uma gravidade maior e que cães com Ehrlichia e Leishmania têm títulos mais altos, porque a gente sabe que quanto maior o título, provavelmente mais manifestação clínica esse animal vai apresentar. E aí, qual é a nossa próxima possibilidade, nossa próxima hipótese, que eu acho que ela é completamente viável, no sentido de ela, de fato, acontece. A alta incidência da infecção por patógenos, por carrapato, modula a infecção por leishmania e aumenta a carga parasitária, por consequência, aumenta a infecciosidade de cães para o vetor, por consequência, aumenta o risco da transmissibilidade. Vocês estão entendendo que as coisas estão completamente correlacionadas. Quando eu controlo pulga e carrapato, eu controlo severidade de leishmania. Então, o meu objetivo aqui não é dizer para o dono, eu vou controlar pulga e carrapato porque eu vou controlar DAP. Meu objetivo aqui é dizer, eu vou controlar pulga e carrapato porque eu vou controlar o risco da severidade da leishmania nesse paciente, caso ele seja infectado. É fundamental esse controle, porque as doenças elas são correlatas. E isso termina lá na ponta. Quanto maior a transmissibilidade, maior o risco para o ser humano de contrair uma zoonose importante. Esse trabalho é um trabalho do Felipe, né, ele faz parte, graças a Deus, junto comigo, né, eu tive a honra também de entrar no Brasileixe, e aí hoje eu faço parte desse grande grupo, e o Felipe, ele trouxe esse trabalho, é sensacional, ele não é muito novo, ele é de 2014, mas vale muito a pena a leitura. Ele fala assim, os cães e os gatos, os parasitas e o humano no Brasil. Então ele trouxe uma caixa preta, né, o que está dentro dessa caixa preta? Ele abriu a caixa preta. E a sensibilidade fantástica que ele tem, né, ele nos mostra essa realidade da relação homem-animal inseparável, né, gente? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre esse cuidado. Vocês imaginem que esse cara que tem um carrinho de supermercado aí, ele é um morador de rua. E os seus fiéis amigos e escudeiros, reparem que o gato está solto, mas ele tem dono, ele mora, né, nesse carrinho junto com ele procura abrigo eventual, essa é a casa dele, mas é uma casa que ele é feliz, é sobre esse contexto. Quando eu controlo o parasita de forma de saúde pública, de saúde única, eu trago bem-estar a essa casa. Essa outra imagem é de uma pessoa que mora em pobres condições, né, ele é uma pessoa de condições de vulnerabilidade social importante, e no município de Goiânia, em Pernambuco, né, um município do estado de Pernambuco, e é um município de alta incidência de leishmaniose, mas aí nesse cenário tem lavamigras, nesse cenário tem dipilídeo, nesse cenário tem escabiose. Tudo isso a gente consegue combater, gente, com uma pipeta no dorso. Veja que maravilha que a gente tem de acessibilidade hoje em dia, de praticidade. Né? E pensar no bem-estar da humanidade. Esses são todos os parasitas descritos por Felipe nesse trabalho que a gente tem no Brasil, né? Os parasitas de cães no Brasil. Eu trouxe especificamente os de cães, sendo o maior propósito nosso essa tarde, essa noite, enfim, o horário que você assistir. Que a gente tem de parasita no Brasil. Então, a gente tem um potencial muito grande a tratar e a se preocupar em relação à zoonose, né? Ao potencial zoonótico das doenças, de uma forma geral. Mas, não bastasse isso, os problemas se somam, né? Quantos alérgicos na vida a gente tem que se sobrepõem com distúrbios gástricos, que precisam ser restritos, né? Eu trouxe um trabalho falando da microbiota intestinal associada à dermatite atópica humana e canina.
E a gente vê que, frequentemente, esses cães que são atópicos, eles têm uma barreira intestinal falha, eles têm um bioma intestinal ruim, porque eles são submetidos a muito antibiótico. Hoje em dia, o pessoal da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia não recomenda mais ficar fazendo vermifugação por via oral, antibiótico frequentemente por via oral, que a gente consiga fazer controle das doenças das desbioses intestinais de forma desordenada. Não se trata, por exemplo, mais diária com metronidazol, né? Isso caiu por terra. Hoje em dia, tem coisas muito melhores a serem feitas. A mesma coisa é a hora que a gente precisa fazer a vermifugação nesses animais que têm as duas coisas associadas. É um atópico que tem uma doença inflamatória intestinal. Eu tenho que ter cuidado no controle parasitário desse animal, por exemplo, por via oral, em função da irritabilidade, do potencial irritativo dos fármacos e do potencial irritativo, por exemplo, dos palatabilizantes. Então, nós precisamos ter esse arsenal das vias top spots, e agora a gente tem um arsenal completo, o que é muito bacana para nós médicos veterinários, porque a gente não tinha, né, produtos que agiam muito bem em vermes chatos. Então, a gente tinha uma lacuna nesse mercado, o que é muito interessante para nós ter essa opção. Além disso, né, os atópicos, eles precisam, que na verdade a gente não sabe se são atópicos estritos ou se eles têm, né, mais de um fator, como por exemplo alergia alimentar associado, eles precisam fazer a eliminação parasitária e precisa manter essa eliminação no momento que eles estão restritos de forma alimentar. Então, quanto mais coisas nós tenhamos no mercado que possa providenciar isso de forma importante, melhor é. Então, hoje em dia, não fique fazendo vermífugo à torta e à direita nos pacientes. E se você precisar vermifugar, faça aquele que você tenha maior segurança, que não está trazendo desbiose e irritabilidade, em função dos pacientes que a gente tenha com doença inflamatória intestinal. Né? Vamos vermifugar? Vamos, mas de forma consciente. Ao mesmo tempo, porque a sensação que a gente tem, gente, é que a gente vermifuga demais, poucos, e muito pouco se vermifuga alguns. Então, a gente deveria ter uma abrangência maior na sociedade. Por isso, a saúde única, por isso, a saúde pública deveria conter esse tipo de abordagem. Então, só lembrando, a dieta de eliminação tem a sua restrição, né, de fazer parasiticidas sistêmicos por via oral em função dos palatabilizantes. Então, a gente precisa usar o caminho top spot, né, para esses pacientes, seja no momento de desverminar, seja no momento do controle parasitário. E aí a gente precisa ter o cuidado para que a gente não trate o paciente sem que a gente esteja excluindo coisas importantes. Esse cachorro estava na dieta de eliminação, mas ele tem uma escabiose, gente. A conversa tem que voltar um pouquinho para o diagnóstico, né? Então, a gente precisa pensar nessa amplitude de controle. Esse animal, ele tinha escabiose, ele não tinha doença alérgica, mas ele estava sendo tratado como alérgico e passando por uma dieta de eliminação, já estava nessa fase quando chegou em mim. Então, a gente precisa, né, pensar na eliminação das doenças pruriginosas básicas antes de fechar um diagnóstico de uma doença alérgica. Essa cadela veio para mim para o diagnóstico de dermatopatia endócrina. A suspeita do médico veterinário é que ela tivesse um hipotireoidismo. Quando a gente olha a lesão dela, ela tem um moicano, uma pele liquenificada, um eritema marcado. Mas essas formações crostosas, tudo isso me fez pensar na escabiose. Então, a gente volta para o princípio da dermatologia e, detalhe, na casa dessa cadela, os donos pegaram a doença. Houve transmissão, né, para os proprietários. Era escabiose. O que a gente fez? Tratou apenas com parasiticida tópico. Acabou. E olha o antes e o depois desse animal, né? Lindo. Então, gente, a gente precisa pensar nisso. Essa cadelinha convivia com uma criança. E vocês veem que ela está deitadinha, a ideia era que ela não se coçava. Mas ela não se coçava porque ela tinha um problema na coluna. Coitada, ela sentia muito prurido.
E o que se pensava que o que ela tinha era apenas uma disqueratose em função da idade, senil, escamação, pelo de má qualidade, né? Enfim, como é que isso é uma doença senil, vamos ver o que fazer. Gente, a cadela tem escabiose. E ela não se coçava por causa do problema na coluna. Olha a criancinha aqui ao fundo, dá para ver uma imagem dela. E depois de tratada, olha o pelo, mudou a qualidade, né? Enfim, porque a gente achou o diagnóstico, né? Então, a gente precisa ir para o básico frequentemente, pessoal, isso é bem importante. Eu queria agradecer, deixar o alerta de que nós somos agentes de saúde única e que, ao combater pulga e carrapato, ectoparasitas de uma forma geral, piolhos, ao combater escabiose, nós não estamos tratando apenas um cachorro, nós estamos tratando uma família, nós estamos evitando doenças graves a essa família, e nós estamos trazendo um bem-estar familiar, né? Então, que nós possamos cumprir o nosso papel. Nós precisávamos ter um médico veterinário no núcleo de família, de assistência à família, junto do enfermeiro, junto do médico. Talvez assim a gente tenhamos nós temos a febre maculosa diagnosticada mais rápido, nós temos menos surto de escabiose, nós temos o maior controle da leishmaniose, nós temos pacientes sem bartonelose, né? Nós estamos falando desse contexto. Isso é fundamental e que nós, médicos veterinários, possamos tomar posse do nosso papel importante como pessoa que envia a saúde única, como pessoa que trabalha com a saúde única, ao lidar dentro dos nossos consultórios com o controle parasitário adequado, seja ele ecto ou endoparasitário. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez.